Olá, tudo bem? Neste vídeo eu vou apresentar para vocês alguns métodos de um projeto para gerenciamento de uma biblioteca utilizando a linguagem de programação Java. Eu coloquei aqui básico porque a ideia deste projeto é fazer os empréstimos, a devolução do livro, a fila de espera do livro, né? A listagem dos livros, consulta nos livros. Porém, a gente vai utilizar apenas arrays e arquivos. Nada de array list, nada de banco de dados, então a gente vai fazer tudo manual, quer dizer que a gente vai ser o responsável por todas as operações. O correto de fazer um sistema assim seria utilizar um banco de dados, né? Utilizar array list, utilizar a classe comparator, enfim, utilizar todos os recursos que o Java nos entrega já pronto. Mas o objetivo desse projeto é a gente manipular os dados por nossa conta e risco. Beleza? Por que eu estou fazendo esse projeto? Porque eu vejo frequentemente trabalhos de graduação exigirem isso. Então eu estou fazendo esse vídeo aqui para ajudar o pessoal que está aí fazendo trabalhos de graduação, de estrutura de dados principalmente, ou de linguagens de programação. Vamos ao projeto então. O projeto ainda não está finalizado, tá? Eu vou mostrar aqui a parte básica do projeto e eu vou começar pela classe livro. Então aqui na classe livro, a gente colocou aqui os atributos, né, privados, né, o ID, o título, o autor e a editora, tá? De fato, a editora eu nem tô levando muito em consideração, tá? A não ser que fosse necessário fazer busca por editoras. Por exemplo, eu quero listar todos os livros da editora Sextante, por exemplo, ou da editora Alta Books, ou da editora Elsevier. Então eu quero listar livros por uma editora específica. Daí sim a gente poderia se preocupar com isso, né? Mas eu aqui foquei apenas no ID do livro, título e o autor. Deixa eu abrir o arquivo de exemplo aqui que eu montei para a gente explorar. Então eu tenho aqui o arquivo livros.txt, beleza? O que eu vou fazer com esse arquivo? Eu vou carregar um array de livros, certo? Deixa eu abrir o arquivo para nós ver o layout dele. Beleza, então o layout desse arquivo é o seguinte, ele vai ter um ID, um título, um autor e a editora, né? No caso eu coloquei a editora só no primeiro e aí depois parei de colocar, tá? O importante mesmo é o título e o autor de cada livro. Daí aqui no caso eu fiz 9 livros, né? Eu coloquei fora de ordem aqui propositalmente. Até eu troquei aqui o título desse livro não é esse, tá? Eu só coloquei com a letra Z para verificar se eu consegui fazer a ordenação por título corretamente, tá? Então isso aqui foi apenas para teste, tá? Não existe esse título de livro aqui e não existe esse autor aqui, tá? São apenas dados de teste. Mas, de fato, os livros aqui existem, né? Essa aqui é a minha lista aqui, top 10, se eu não me engano, ou a minha lista de 2019, agora não lembro. Mas, enfim, todos os livros aqui são livros bacanas, tá? Com exceção desse aqui que não existe, tá? Mas beleza, esse aqui é o nosso dataset, então, dos nossos livros. De novo, isso aqui deveria estar num banco de dados, não num arquivo texto, tá? A gente está fazendo simplesmente para manipular por nossa conta e nosso risco, beleza? Então tá aqui o arquivo que eu vou carregar, certo? O ID, título, autor e a editora só no primeiro, tá? Daí eu fiz o construtor, um construtor vazio, um construtor com todos os atributos, os getter e setter, e aqui começa então o nosso primeiro método. Então, o que ele faz? Ele recebe um nome de arquivo e entrega um array de livros, certo? Então, eu vou explorar esse método aqui primeiro, tá? Então, por partes. Primeira coisa, eu defino qual é o arquivo que eu vou carregar. Aí depois eu crio uma variável só com um objeto, depois uma variável com um array de objetos livro. Também vou trabalhar com a classe operações. Na classe operações eu coloquei algumas coisas que eu vou fazer em todos os arquivos. Por exemplo, todos os arquivos eu vou ter que verificar quantos itens tem dentro dele, né? Quantos registros tem dentro deles. Não quantas linhas, tá? Porque a primeira linha eu já vou descartar porque é o cabeçalho. Mas, de fato, quantos objetos eu consigo criar com aquilo que tem dentro do arquivo, beleza? E aí eu faço, então, o nosso array já com o tamanho correto, certo? Então, antes de eu abrir o arquivo e ler o que tem em cada linha, eu já abri o arquivo uma primeira vez para verificar quantas linhas tem registro, né? Quantas linhas tem objeto de fato.
Deixa eu abrir primeiro o método conta-linhas. Vamos verificar aqui o que o método conta-linhas faz. Esse método conta-linhas, a gente joga para ele um arquivo e ele devolve um inteiro. O que é esse inteiro? A quantidade de linhas com conteúdo que eu posso criar objetos dentro dele, tá? Resumidamente, eu descarto a primeira linha, então por isso que tem esse comando aqui perdido aqui, eu estou perdendo a primeira linha. Como assim perdendo a primeira linha? Eu alimento a variável linha com o nosso buffer, readline, e aí depois eu faço isso novamente. E entre a primeira e a segunda vez, eu não faço nada com a variável linha. Significa que eu perdi a primeira linha, tá? Então por isso que eu quero descartar a primeira linha, porque a primeira linha é o nosso cabeçalho, tá? Não vou fazer nada com a primeira linha. E esse método, então, vai retornar a quantidade de linhas que o arquivo tem. Por que eu faço isso? Para criar um array já com o tamanho correto, certo? Em vez de fazer isso aqui, como em alguns casos eu vejo, né, criar um array gigantesco, eu crio um array com a quantidade certa, beleza? E não tem problema se um dia eu quiser, por exemplo, remover algum livro. Eu posso refazer o nosso array com aquele livro a menos, daí eu reduzo o tamanho dele. Se um dia eu quiser colocar mais algum livro, eu atualizo o arquivo, gravo mais uma linha no arquivo e carrego novamente, certo? Então, isso é manipular por nossa conta e nosso risco os nossos arrays. Se fosse um array list ou um vector, eu simplesmente colocaria mais coisas ou removeria coisas dele e ele ia ajustar o tamanho conforme fosse as nossas operações. Inclusive a classe ArrayList, ela tem duas coisas, né? Ela tem uma capacidade e ela tem um size, né? E a capacidade vai aumentando de 10 em 10 e o size vai aumentando conforme você adiciona coisas nele, certo? Por exemplo, quando você cria um ArrayList, ele já tem um size definido, já, se eu não me engano é 10. E aí você coloca 10 itens, o que ele faz? Aloca mais 10. Então ele vai também, né, dinamicamente, né? Nenhum ArrayList, né, faz isso, certo? Ele vai fazendo aos poucos, beleza? Mas, fechando o parênteses sobre o comportamento do ArrayList, vamos voltar aqui então para a nossa classe carrega livros. Esta classe, então, vai ler o nosso arquivo linha por linha e cada linha que a gente lê, ele vai fazer o fatiamento, né, o split pelo ponto e vírgula. Significa, então, que ele vai pegar a primeira coisa, que está no dados 0, e vai colocar no ID. Dados 1, vai colocar no título. Dados 2, vai colocar no autor, certo? Vai acontecer mais ou menos isso aqui, ó. Dados de 0, vai ter esta parte aqui, né? Quando eu estiver splitando a primeira linha. Isso aqui que vai acontecer, certo? Na variável dados de 0 vai entrar o número 1, na variável, deixa eu dar um enter aqui, na variável dados de 1 vai entrar, eu dei um trim, tá? Eu dei um trim, então vai entrar só isso aqui. Não vai entrar esse espaço aqui, tá? Vai ter isso aqui, certo? Então é isso que vai ter na variável dados, né? Vai ter aquela linha ali splitada, beleza? Ah, eu não dei o trim, então vai ter o espaço junto, tá? Deixa eu voltar aqui. Vai ter esse espaço aqui, tá? O trim eu vou dar depois, beleza? Então é isso que o nosso método carrega livros faz, beleza? Ele devolve um array com os livros que estão dentro daquele arquivo. Eu também fiz o método com o método lista livros. Esse método lista livros, além de jogar os livros na tela, ele vai retornar um inteiro. Eu coloquei esse inteiro aqui para poder fazer testes depois, né? Depois eu quero rodar todos os métodos e eu quero ver se eles estão todos funcionando, ou seja, retornando aquilo que tem que retornar, né? Fazendo aquilo que tem que fazer. Então é legal a gente fazer também, além de jogar eles na tela, eu poderia retornar um array com texto, né, com eles, né, para depois jogar na tela. Mas eu decidi já jogar na tela e retornar um inteiro, que nesse inteiro vai ter a quantidade de livros que eu joguei na tela, certo? Então eu não quero ficar olhando para a tela e verificar se tem ali 9 livros. Eu quero receber esse total e quero comparar se esse total é 9. Então por isso que eu estou retornando aqui este inteiro, beleza? Aí eu tenho aqui o método lista ordenado. O método lista ordenado vai entregar o array ordenado. Então ele recebe um array de livros e devolve um array de livros. Ele devolve os mesmos livros, só que ele vai colocar em ordem, certo? Vai colocar em ordem de título. Aqui tá, né? Aí aqui eu estou fazendo o tree, né? Então ele vai ordenar por título, certo? De repente aqui eu poderia colocar aqui um compare to, não posso, ou char ou a1.compare
compare to. Aqui eu poderia fazer um compare to, né? Eu não vou fazer, eu vou deixar assim mesmo, que assim tá bem, como é que se diz, bem por nossa conta e risco mesmo. Assim. Então, eu estou comparando apenas a primeira letra. Se tiver 2 livros com a primeira letra igual, eu vou deixar desse jeito mesmo, né? Eu não vou me preocupar em olhar a segunda letra, tá? De repente aqui a gente pode dar uma otimizada, beleza? Esse, então, foi o nosso método ordena, né? Lista ordenado. Então, ele vai jogar os livros num array ordenado, certo? Então não adianta só eu chamar esse método e ficar esperando. Eu tenho que chamar esse método, pegar o que ele retornou e depois jogar na tela isso que ele retornou. Tá? Depois tem o método lista ordenado autor. Já sacou o que é, né? É a mesma coisa que o de cima, só que em vez de get título, tem get autor. Então eu ordeno por autor. E esse aqui eu retorno void, por quê? Porque eu vou, depois de ordenar eles, eu simplesmente vou chamar o método que eu fiz aqui em cima, né? Simplesmente eu vou chamar o método lista livros que está aqui em cima. Porque primeiro eu vou ordenar eles, né? Deixar eles ordenados, e depois vou chamar o método que eu já fiz aqui, que joga na tela e faz o total deles também. Então, na verdade, eu nem precisava ter feito esse T aqui, poderia ter feito só assim, né? Só que daí fica uma programação meio esquisita, porque ele vai retornar o inteiro e eu não estou fazendo nada com o inteiro, né? Se bem que aqui também ficou meio esquisito, né? Porque eu criei a variável, coloquei um inteiro nela, mas não usei ela para nada, né? Mas é legal fazer assim, porque pelo menos a variável está ali recebendo o que o método vai retornar, tá? Então ele ordena os livros e chama o método de cima, que faz a listagem deles e joga na tela, tá? Joga na tela a listagem deles. Depois tem o método aqui, buscar, e o método buscar, ele vai receber todo o array dos livros, né, dos 9 livros, e também ele vai receber um string, né, um texto, para fazer uma busca. E aí tanto faz o que a gente digitar, né? A gente pode digitar uma palavra e ele vai verificar se essa palavra aparece em algum título e se essa palavra aparece em algum autor. Então eu posso buscar por qualquer uma das coisas, né? O jeito que a gente colocou aqui, os 2 ifs, ele vai buscar então por 2 coisas. Por exemplo, a gente pode escrever apenas uma palavra e ele vai verificar se essa palavra aparece no título de todos os livros e também vai verificar se essa palavra aparece em algum autor de todos os livros. E ele faz aqui as conversões, né? Então eu converto para minúsculo, primeiro, o título, e converto para minúsculo aquilo que a pessoa digitou. Então vai estar tudo no minúsculo para eu poder comparar de uma forma mais flexível, né? De uma forma mais aberta, assim, né? De uma forma mais abrangente, aceitando qualquer situação, né? Ou maiúsculo ou minúsculo, sempre a gente vai aceitar. E aí também a gente tem o buscar por ID. Então eu posso passar o array e passar um ID. E ele vai me entregar aquele livro daquele array, né? Aquele livro daquele ID, né? Beleza, então esses aqui foram os métodos que a gente montou aqui. E agora eu vou fazer aqui a classe testa-livro, né? Que vai testar esses métodos. Inclusive esse aqui não precisa estar aqui, né? Não precisava estar aqui. Esse aqui faz a verificação se o método conta linhas está funcionando corretamente, né? E o método conta linhas, ele vai receber este outro arquivo aqui que a gente fez só para validação mesmo. Deixa eu abrir esse arquivo aqui, ABC. Então, nesse arquivo ABC, eu tenho aqui 12 linhas, mas como eu vou descartar a primeira linha, que seria o título, né? Eu vou ter, então, apenas 11 elementos para criar objetos, no caso. E aqui eu tenho o método carrega livros. O que o método carrega livros vai fazer? Eu vou passar o arquivo livros.txt e ele vai me devolver um array de livros e eu vou verificar se esse array tem 9 elementos. Diferente do que a gente vai fazer aqui embaixo. Ó. Aqui a gente fez o carrega livros e agora eu vou fazer o lista livros. O lista livros, lembra que é aquele que retorna um inteiro. Então eu vou obter esse 9 aqui no meu carrega livros, pegando o comprimento do meu array. E aqui eu vou obter esse 9 pegando aquilo que o método retorna, que eu coloquei na variável total, certo? Então são coisas diferentes. Uma coisa a gente está validando o que o método retorna, aqui embaixo a gente valida o que o método retorna, e aqui a gente verifica o que o tamanho do array, né? Ou seja, quantos elementos tem no array, certo? Então aqui deixa eu só ver o comentário. Vamos carregar um arquivo com livros. O arquivo completo deve ter 9 livros. Beleza. Vamos verificar se o array
tem 9 livros, né? Se o array tem 9 livros, na verdade a gente vai verificar se o array tem 9 livros e este 9 foi retornado pelo método. Porque a gente está validando aqui o que o método retornou, né? E depois a gente vai verificar aqui o método lista ordenado. Como que a gente vai verificar se esse método está funcionando? O correto seria nós olhar na tela se os livros estão ordenados, né? Mas aqui eu inventei um jeito para a gente verificar se o título do primeiro livro é menor do que o título do último livro. Eu vou fazer só essa verificação e se for, né, se o título do primeiro livro for menor que o título do último, eu vou assumir que está ordenado, tá? Aí o último teste que a gente vai fazer vai ser para verificar se eu consigo buscar um livro. Então eu vou jogar o ID 2, vou jogar o array de livros, né? Vou jogar o ID 2 e o título que ele vai trazer tem que ser igual a Empresas Feitas para Vencer, aqui livros. Então eu vou jogar o 2 e tem que jogar esse título aqui, né? Beleza, vamos testar então. Vou clicar aqui, vou salvar e vou executar o nosso testa livro. Vou dar um test file, vou verificar se está tudo certo aqui. Beleza, olha, ele rodou os 5 testes, né? Tá tudo certo com os testes. Deixa eu fazer uma primeira modificação aqui, por exemplo, neste arquivo, deixa eu apagar uma linha. Sei lá, vou apagar a linha aqui. Agora eu tenho uma linha a menos. Vou executar novamente o teste. Agora eu não tenho 11 linhas, né? Eu tenho agora 10 linhas. Então ele vai falhar o primeiro teste nosso ali, né? Que perguntava, ó, olha só, falhou o nosso primeiro teste. Aqui, esse aqui, ó, ele não achou 11, né? Eu estava esperando receber um 11, mas ele não veio 11, veio 10, né? Porque de fato o arquivo só tem 10 linhas. Então eu vou deixar aqui com 10, só para verificar. Agora eu ajustei ali a contagem correta, né? Vou fazer o teste novamente. Beleza, ó, passou em todos os testes, então funcionou aquela contagem ali. Aqui, por exemplo, se eu jogasse 10 aqui, por exemplo, o que vai acontecer? Deixa eu executar. Ele vai falhar aquele teste ali porque ele vai achar 9 livros e eu estou dizendo que tem 10. Não tem, olha só. Então esse cara aqui falhou. Esse cara aqui falhou, então não tem 10 livros. Agora eu vou fazer uma modificação para dar certo aqui. Eu vou entrar aqui nos livros e eu vou cadastrar mais um livro. Inclusive isso aqui eu tenho que apagar, né? Vou cadastrar mais um livro só para de fato agora a gente ter 10 livros. Vou dizer aqui que é o livro 10. Vou colocar um outro livro aqui. Que livro que eu posso colocar? Vou colocar aqui o D0 a 1. Peter Thiel. Que é esse livro aqui. Deixa eu ver se eu escrevi certo. Peter Thiel de 0 a 1. Beleza. Agora sim a gente tem 10 livros e a gente vai executar o teste novamente para verificar aquele teste agora funcionando, né? Agora os 5 testes têm que passar. Vamos ver que teste que ele falhou. Agora o método de cima deu erro também, né? Então tem que colocar 10 aqui, 10 nos dois, né? De fato eu tenho que ter 10 agora nos 3 lugares. Aqui, aqui e aqui, agora sim. Que agora eu cadastrei mais um livro, né? Então todas as modificações de totais eu tenho que arrumar. Agora sim, vamos verificar então se esses contadores acham agora os 10 livros. Beleza, passou os 5 testes. O que mais que a gente pode mexer? Para verificar se ordenou. Eu poderia perguntar o contrário, né? Daí não vai ser, né? Poderia perguntar se é maior e de fato não vai ser. Então ele vai errar esse teste agora. Ó, falhou esse teste ali. Falhou aqui, né? Não é maior, é menor. Agora, buscar um livro por ID. Então, eu vou jogar um outro ID aqui. Vou jogar o ID do livro 9. Deixa eu só verificar qual é o livro 9. Tem que ser esse aqui, que é o título, né? Aí. Vamos testar o último método aqui de teste.
Vamos executar a classe testa-livro para fazer todos os 5 testes novamente. E o último teste não vai passar. Ah, sim, eu alterei, eu coloquei o ID 9 e beleza, ele trouxe esse aqui. Deixa eu só fazer uma modificação aqui, porque parece que assim tá... Por exemplo, se eu tivesse errado uma letra aqui, só, esqueci uma letra. Vamos executar aqui o que ele vai dizer. Agora ele vai pegar o título e não vai bater com aquilo que eu coloquei ali, né? Ó, falhou esse teste ali, deixa eu ver que teste que falhou. Deixa eu entrar nele aqui. Ó, então isso aqui ele não bateu, né? Não foi igual. Aquele título que ele pegou no arquivo texto não é igual esse que eu passei aqui. Deixa eu voltar aqui. Beleza. Então a gente fez todos os testes da classe livro. Deixa eu ver o que mais que a gente pode mexer aqui. Acho que tá legal, né? Nesse vídeo, então, a gente mostrou a classe livro e os testes que eu fiz aí para verificar se estão funcionando os métodos. Bom, então a gente fez alguns métodos na classe livro e fez alguns testes dos principais métodos, né? A gente não fez teste para todos, mas a gente colocou a maioria deles, né, para serem testados e poder validar se os métodos estão funcionando de acordo com aquilo que a gente queria. Então o próximo passo agora é nós explorar aqui outras classes, né? Então, para esse vídeo aqui eu vou parar apenas na classe livro e nos testes da classe livro, beleza? Muito obrigado por assistir esse vídeo, até o próximo.